Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita Caminho de Luz. Hoje nós vamos ter palestra. A nossa palestra da noite é com o nosso irmão em Cristo, da cidade de Primavera, da Casa do Caminho de Primavera, Senhor Sérgio. Seja bem-vindo, Senhor. Já é nosso irmão, a doutrina já. Nós vamos ter a palestra da noite. Após a palestra, nós vamos ter o passe. Após o passe, nós temos a água fluidificada e também temos algumas pomadinhas, né, que fica próximo à mesa. Quem se sentir tocado, caso queira levar a pomada para casa, a pomadinha do vovô Pedro, e tomar a água fluidificada, né? Então, nesse momento, eu convido a todos vocês, aqueles que se sentirem tocados, que possam abaixar a sua cabeça e vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Maior, nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos amigos espirituais da nossa Casa Espírita, ao mentor que está todos os dias aqui conosco na nossa casa, nos intuindo, nos abrindo os corações para se tornarmos um ser humano melhor. Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a palestra do nosso irmão Sérgio. Que essa palestra, Senhor, possa entrar pelos nossos ouvidos, possa fazer com que nós possamos mudar o nosso pensamento, nossa forma de agir. Muitas vezes, Senhor, nossa forma de agir egoísta, muitas vezes um momento de raiva, um momento de angústia, mas sabemos, Senhor, que onde o Senhor coloca as suas mãos, tudo pode mudar, que o Senhor possa derramar uma chuva de bálsamos de luz sobre as cabeças de todos nós, Senhor, para que possamos se sentir confortáveis, para chegar no final da palestra, fazermos um passe, Senhor, tomarmos a nossa água fluidificada e retornarmos para a nossa casa com a paz do Espírito Santo. Gratidão, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. Prazer e uma bênção estar aqui novamente, estarmos juntos aqui nessa casinha abençoada, sempre uma alegria muito grande. Confesso para vocês que eu havia preparado uma palestra bastante diferente há um tempinho atrás, para trazer aqui, mas recentemente, estudando uma outra palestra, um texto de Emmanuel do livro Fonte Viva, e essa palestra mexeu bastante comigo, e por isso eu resolvi trazê-la para a nossa reflexão também aqui, dada ao envolvimento atual que está acontecendo no nosso país, devido ao que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né, com toda aquela calamidade que aconteceu lá, e devido a todo o empenho, toda a fraternidade, a solidariedade que nós brasileiros tivemos, né, todo o empenho que, né, a sociedade do Brasil e também dos países ali que fazem fronteira, né, com o Rio Grande do Sul, se solidarizaram com o povo gaúcho e, né, abraçaram realmente eles ali, tentaram, merecedores que eles são daquela ajuda, e ainda precisam dessa ajuda, das nossas orações, eles precisam disso, mas é um povo guerreiro, é um povo trabalhador, com certeza eles vão reconstruir as suas cidades, melhores até do que eram, né? Com as nossas orações, com a nossa ajuda, com certeza vão construir um lugar muito melhor. Mas é essa situação é que
dada até uma, vamos dizer, uma casualidade, que dentro para nós do Espiritismo não existe, mas esse livro, Fonte Viva, foi escrito em 1956, e Emmanuel traz, no capítulo 60 desse livro, capítulo 73, desculpa, desse livro, o título Estímulo Fraternal. E a questão que ele levanta para a nossa reflexão: qual é o nosso estímulo fraternal? O que nos estimula a praticar a fraternidade? Qual é o gatilho? Qual é a situação que nos leva a sermos fraternos? Essa é a questão básica que ele nos levanta. O que me tocou. Nesse caso, o que levou o Brasil a se mobilizar? Catástrofe. O que tem nos levado a sermos fraternos? Sejamos francos. Catástrofe. E é o que Emmanuel vem nos fazer refletir. Não é por aí. Tá certo? Temos que ajudar. Mas nós não precisamos esperar o circo pegar fogo para nós agirmos. Enquanto, antes do circo pegar fogo, tem-se problemas com o trapezista, com o palhaço, tem problemas dentro da nossa casa, tem problemas com o nosso vizinho, tem problemas. Não são catástrofes que a mídia vai destacar, não são catástrofes jornalísticas, mas para quem está passando é uma catástrofe. E é isso então que Emmanuel vem nos despertar. Isso acontece todos os dias. Então, às vezes, essas grandes catástrofes que acontecem, nós temos uma responsabilidade, porque nós não estamos fazendo o nosso papel pequeno, enquanto ele ainda está pequeno. Tem-se que criar um grande problema para que a gente desperte, para que nós exercitamos a nossa fraternidade. Nós não estamos enxergando no nosso vizinho, dentro da nossa casa, às vezes, uma condição para que nós exercitemos a nossa fraternidade. Então acontecem essas grandes tragédias, para que nós então acordemos. Então a gente fica pensando, Emmanuel, há 1956, 68 anos atrás, Emmanuel já nos trazia, e às vezes a gente lê uma mensagem dessa e não se atém ao detalhe. A gente, às vezes, por não estar numa circunstância como nós estamos atravessando hoje, a gente não vai a fundo no que aquilo quer nos falar com tanta profundidade. Porque isso deve mexer conosco de uma maneira que nós possamos exercitar a fraternidade
de uma forma mais rotineira, dia a dia, na nossa convivência diária. Não apenas em casos de catástrofes, de tragédias, de pandemias, e sim, antes que as coisas aconteçam de forma estrondosa, de forma anônima. É isso que Emmanuel vem nos chamar. Essas são as verdadeiras riquezas que Emmanuel nos coloca. Ele vai buscar em Paulo, uma carta aos Filipenses, que nós vamos conquistando dentro das nossas vidas. Essas pessoas que vão lá, que se dedicam, que trabalham, ótimo, elas colhem os seus frutos. Mas quantas riquezas, quantos tesouros que as traças não corroem, nós desperdiçamos todos os dias, não ajudando essas pequenas tragédias que acontecem à nossa volta, pequenas para nós, mas para quem está passando são grandes, que não acordam, que não nos despertam para esse nosso sentimento de fraternidade que nós estamos. E quando Paulo fala em riqueza, não é riqueza material, financeira, todos nós temos. O que Paulo chama de riqueza é o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa disponibilidade, a nossa vontade de trabalhar. É aquela coisa que quando Jesus diz, tudo o que fizeste a um desses pequeninos, é a mim que estás fazendo. Estamos trabalhando para Ele, Cristo. Isso é uma honra, isso é orgulho, trabalhar, servir a Ele. Então é aí que nós vamos nos tornando ricos em tesouros, e nessa luta nós nunca estamos sozinhos. Todas as nossas necessidades, elas vão ser supridas, porque a gente acha que quando nós fazemos a nossa caridade, a nossa fraternidade, nós estamos ajudando, mas o que nós recebemos de retorno é muito grande, porque enquanto nós estamos servindo, todo o nosso entorno está sendo cuidado pela espiritualidade, os nossos familiares estão sendo cuidados, eles estão nos ajudando para que nós possamos ajudar os outros, nossa saúde está sendo cuidada para que nós cuidemos dos outros. Nós recebemos muito trabalhando, nós somos carregados para que nós possamos carregar os outros, nós somos curados para que nós possamos curar os outros, e a gente não percebe isso, despreza tudo isso, a gente parece que não percebe isso, é só quem se dedica a isso, que percebe como as coisas à nossa volta começam a se resolver. Às vezes no início parece até que dá uma complicada, que tem muitos que querem que a gente desista, mas nessa perseverança, nós vamos vendo como que todas essas coisas começam à nossa volta a melhorar. É tão gostoso, mas tudo é que para a gente possa servir cada vez mais e melhor. Então ergamos os nossos olhos para o alto em agradecimento por essas oportunidades que nos surgem todos os dias. Nós não precisamos esperar tragédias acontecer, olhamos à nossa volta, à nossa retaguarda. Tem muita gente precisando da nossa fraternidade.
Tem muita gente precisando aqui, o ano inteiro, o tempo inteiro. Se nós nos encontramos na nossa, na condição de servir, sirvamos. Quantas pessoas nós vemos pela rua em situação de indigência? E às vezes a gente desvia o olhar, finge que não vê. Nós vamos resolver os problemas de todos? Não. Mas de repente, sei lá, será que a gente não pode fazer alguma coisinha para melhorar um pouquinho? Sei lá, de repente a gente tem uma camisa velha, um cobertor, alguma coisa, sei lá, alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar um pouco. A gente pensar num pai de família que não tem um remédio, às vezes, para dar para o seu filho, um prato de comida para dar para o seu filho, o filho, às vezes, ali chorando de fome, de dor. Será que a gente não pode ajudar? Fazer alguma coisa para minimizar isso? É o que as pessoas estão fazendo lá no sul, só que numa escala maior. Estão fazendo alguma coisa diferente lá? Não, estão fazendo exatamente isso. Só que lá é uma escala maior. Mas isso acontece todo dia, em qualquer lugar do mundo. Mas a gente parece que não percebe. A gente vê isso quando essa coisa explode na mídia. Mas isso acontece todo dia. Todo momento, uma mãe em desespero, com um filho doente, com dor, familiares que são enxotados do lar, às vezes, porque está dando muita despesa, enfermo, está incomodando. Pessoas saem de dentro de casa porque se sente um peso, se sente um incômodo. Isso parece, a gente falando, parece absurdo, mas acontece, estão aí desamparados. Quanta coisa nós temos para fazer aí fora. E Emmanuel vai relatando isso nessa reflexão. São coisas que estão aí fora, não é assim, absurdo, não acontece. Enderecemos, fala Emmanuel, nem que for um olhar de carinho para uma criança que está na rua, no semáforo, pedindo alguma coisa, que muitas vezes a gente vai e fecha o vidro do carro para não ajudar. Ele sempre tem que for um olhar, carinho. A gente não pode fazer nada. Dessas pessoas que estão desequilibrados mentais, que a gente evita muitas vezes, finge que não vê. Parece que não existem e a gente não se incomoda com ninguém. Quantos aleijados estão por aí, parece que a gente não se incomoda, não ajuda, é como se não existissem. Mas, como se diz na vida, a gente anda tão apressado, tão corrida, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para ajudar um cego a atravessar a rua. Eu acho que cegos somos nós, que não queremos ver isso. Parece que a gente se finge de cego, para não ver o que está acontecendo lá fora. A gente não quer ver. Aí acontecem essas coisas grandes, aí todos nós despertamos, ficamos. Isso acontece todo dia, o ano inteiro. Isso é realidade. Isso acontece todo momento. E quando nós vamos nos envolvendo nessa situação, quando nós vamos nos tornando, nós vamos vendo essa realidade, nós vamos nos tornando um pouquinho mais fraternos realmente. Isso vai, essa dor deles vai minimizando a nossa dor.
Porque nós vamos vendo que existe dor muito maior do que a nossa. Nós vamos sentindo a dor dessas pessoas. E as nossas dores, elas vão desaparecendo. Esse sentimento, essa compaixão, isso vai nos amadurecendo de um jeito. E isso nos torna cada vez mais, assim, amorosos, e vai se envolvendo cada vez mais com a dor dessas pessoas. Então, se nós temos uma cabeça que enxerga isso, que percebe isso, que vê isso acontecendo, nós somos realmente, aí nós somos ricos, de poder fazer alguma coisa, de conquistar esses tesouros, as oportunidades que a vida nos dá todos os dias, e podermos fazer o que dá para fazer, com os nossos corpos sadios, com o pouco que temos, com o nosso tempo. Às vezes desperdiçamos tanto tempo diante do celular, diante do computador, Dá para aproveitar um pouquinho mais. A caridade é a chave para a nossa evolução, é uma disciplina muito grande, o trabalho, né, diante de uma obra, né, caritativa, a assistência que nós recebemos. É muito grande a disciplina que a gente vai aprendendo, a assistência espiritual que vamos conseguindo com tudo isso. Isso nós vamos nos tornando realmente muito ricos. E essa felicidade que nós vamos conseguindo transmitir para o que os outros vão tendo com o nosso pouco que fizermos, é isso que vai nos tornar felizes. Porque a felicidade é uma consequência daquilo que fazemos, ela não está em nós, ela está nos outros. A felicidade é uma consequência daquilo que fazemos, daquilo que conseguimos realizar. E aí, conseguindo fazer os outros felizes, nós vamos ser felizes. A felicidade nossa está no próximo. Ela não está em nós. E a felicidade, a enfermidade ou a tristeza, ela nunca seja um motivo para a gente não realizar isso. Porque quando nós nos empenhamos em fazer isso, não existe enfermidade, não existe canseira, não existe tristeza. Quem se empenha em trabalhar nisso, a gente viu o exemplo ali de pessoas, vamos dizer, que estavam trabalhando ali embaixo, ali no sul. As pessoas trabalhavam, às vezes, a noite inteira, mas a gente não via, as pessoas queriam ajudar, queriam continuar, querem fazer, parece que as pessoas não cansam, né? A gente se está trabalhando no bem, né? A gente não cansa, quer fazer. Existe uma vitalidade que a espiritualidade nos coloca. O trabalho no bem é impressionante. É uma energia que ganhamos, que é coisa divina. Então não existe tristeza, não existe enfermidade. Tudo nos será concedido para que exercitamos essa caridade, essa fraternidade. Não há mal que resista ao bem. Então nós temos, não é, que exercitar isso de maneira mais constante, mais rotineira. Então é preferível, não é, que quando chegar o momento do nosso desencarne, ele não nos pegue numa poltrona de luxo, ele nos pegue trabalhando, nos pegue lutando até o fim. Nós somos feitos para o trabalho, nós somos feitos para, nossos corpos é feito para, né, sermos dinâmicos, sermos ativos, trabalhar. Vida é trabalho. O Espiritismo sempre
fala-nos isso. Então, o que Emmanuel nos pede, né, nessa mensagem, ele nos chama para esse novo estímulo da alma. Para que nos chama para esse estímulo mais ativo, mais frequente. Fraternidade. Fraternidade é uma palavra muito forte. Esses títulos que nós carregamos hoje, marido, esposa, pai, mãe, filho, homem, até homem e mulher, tudo isso vai deixar de existir. Só vai ter um título: irmãos. Todos nós seremos irmãos no futuro. Todos nós seremos somente irmãos. Então, tudo que existe hoje desses títulos, pai, filho, papá, mãe, tudo isso, um nasce filho hoje, um nasce pai amanhã, tudo isso o que é? É para exercitar a nossa fraternidade, o nosso amor. Vai aumentando esse leque de amor, esse leque de família consanguínea, família espiritual, para se tornar amanhã a grande família universal. Que aí todos seremos irmãos. Somente isso. Tudo isso é um treinamento para que nós sejamos no futuro somente irmãos. No futuro longínquo, é lógico que não vai ser daqui 1, 2, 3 encarnações. Mas tudo isso é um treinamento para a nossa grande família universal. Que só existirá um Pai, né? E todos nós seremos filhos dele. E Emmanuel então nos convida que para que nós sejamos os anjos da fraternidade, sejamos então esse anjo, né? Não tenhamos essa pretensão ainda de sermos anjo, né? Mas nós podemos ser aqueles, né, irmãos que ajudam, que servem aqueles que estão à nossa volta, para que calamidades não aconteçam perto de nós, que aproveitemos assim de maneira assim, né, vedada, silenciosa, as oportunidades que nos apareçam, para, né, que a gente aproveite essas oportunidades sem alarde, de forma anônima, fazendo o nosso trabalhinho, né, fazendo o nosso dever de casa, para que essa atmosfera do nosso planeta não precise recorrer a grandes catástrofes, onde tantas pessoas têm que sofrer, tantas pessoas precisem desencarnar, para que a gente desperte, para que a gente se una e que um país inteiro, outros países precisem se unir para ajudar, né? Que a gente aproveite, ou que a gente minimize as situações enquanto elas ainda estão sob o nosso controle, para que elas, né, sejam controladas ainda pequenas. Nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós colheremos. Então, que nós possamos regar os nossos corações, né, com coisas boas, né, com essas oportunidades que nos aparecem, sejamos realmente, exercitemos essa atividade, né, de sermos irmãos, sermos um pouco mais fraternos, sejamos um pouco mais comprometidos com isso no dia a dia, sermos realmente irmãos,
né, que esse estímulo de fraternidade nosso seja um pouco, necessite um pouco de menos pressão, para que ele possa ser disparado, que ele possa ser ativo, que não precise tanta dor, que com menos, né, necessidade, com menos pressão da sociedade ele seja, que não precise tanta dor, que um pouco menos, né, ele possa eclodir de cada um de nós, que não precise o mundo desabar para que nós, né, que a nossa sensibilidade seja tocada, que nós possamos perceber essas necessidades um pouco antes, que esse gatilho não precise, não esteja enferrujado, né, que ele seja azeitado, que ele seja lubrificado, né, pelo nosso amor, pelo nosso carinho, que ele seja sensível, né, a qualquer toque, qualquer coisa que esteja precisando, que nós possamos nos sensibilizar e ele possa então ser disparado, ser tocado. Essa fraternidade universal é uma coisa que sempre me chamou bastante atenção e o que a gente vê muito falar de fraternidade, de campanha da fraternidade dentro da igreja, né, dos nossos irmãos católicos, e o que eu acho interessante é de onde veio essa ideia. Ela é uma ideia paulínea, ela surgiu de Paulo, e isso é muito antigo, e é bonito, isso está no livro que vocês, eu já falei aqui várias vezes, eu adoro esse livro, que é o livro Paulo e Estevão, e vou narrar rapidinho, que meu tempo já, ele conta no início da segunda parte do livro Paulo e Estevão, que Paulo ele vai a Damasco, em busca de Ananias, a quem Saulo ainda, né, ele não havia se convertido, vai buscar Ananias, que ele julgava ser o responsável pela morte, né, pelo desencarne da sua amada, a Abigail. E as portas de Damasco, então, ele tem a visão ali de Jesus em espírito, ele fica cego, cai do animal. Jesus diz para ele entrar em Damasco, que alguém iria socorrê-lo, e aí quem vai socorrê-lo, quem Jesus pede para ir socorrê-lo, é justamente Ananias. Enfim, Ananias vai socorrê-lo, lhe recupera a visão, e Ananias então começa a levar Saulo às reuniões doutrinárias. E é muito bonito quando Saulo começa a levar, Ananias começa a levar Saulo nas reuniões, e ele conta das reuniões em que Ananias e Saulo iam, porque nos lembra muito as reuniões espíritas, pela simplicidade. Tá certo? Muito mais simples do que cá nós nos encontramos, né? É lógico, vamos comparar a época, né? Mas era assim, era lido um trecho do Evangelho, era comentado, em seguida a imposição das mãos, o passe, né? Para nós o passe, em seguida a distribuição da água fluidificada. A única coisa que tinha mais era a distribuição, eles repartiam um pedaço de pão para cada um. E Saulo então ainda fica admirado, fica deslumbrado, ele tem uma sensação maravilhosa, e ele fala que nessa reunião
aquele pedaço de pão para ele tinha o sabor da fraternidade universal. Aquele sabor do pão tinha o sabor da fraternidade universal. E aquela água, para ele, vinha do manancial do coração de Jesus. Disso tudo vem nascendo essa fraternidade. Aí que Saulo, então, que vai vir a Paulo e sai pregando para o mundo numa das maiores provas de fraternidade, que ele vai levar para o mundo os ensinos de Jesus, porque ele vai repartir com os irmãos do mundo os ensinos de Jesus, que antes estavam restritos à Judéia, aos judeus. Ele então, numa luta hercúlea, sai dali de Roma e sai em busca do mundo, a pé, pregando os ensinos de Jesus, levando aos irmãos não judeus, que eram os gentios, né? Que significa não judeus, e vai levar ao mundo, numa prova de fraternidade, os ensinos de Jesus. Vocês me desculpem, mas eu sou apaixonado por Paulo. Mas então a fraternidade, ela é para ser exercitada, ela é para ser vivida, nas menores coisas. E a gente vê tanto irmãos consanguíneos não se dando bem, não aproveitando, a escolinha básica, pequenininha. Mas nós somos espíritas, nós temos uma visão diferente do mundo. Então, por isso que Emmanuel vem e nos coloca uma responsabilidade maior, uma visão maior. Por isso que eu gosto do Espiritismo. O Espiritismo vem, não nos obriga a nada, mas ele vem e nos coloca uma responsabilidade maior. Por quê? Porque nós estamos um pouquinho mais maduros. Como Saulo, que depois virou Paulo, estava mais maduro, pronto para ser mais fraterno. Que nós façamos o nosso papel, espíritas. Nós cumpramos o nosso papel de irmãos em Cristo, filhos de Deus, o nosso Pai. Muita paz, muita luz para todos nós. Que o nosso Mestre Maior possa estar sempre nos acompanhando e nos assistindo. Que Jesus, o nosso irmão, possa estar conosco, nos ensinando cada vez mais a sermos como Ele. Então vamos agradecer por mais uma vez estarmos aqui reunidos, sendo abençoados, sendo assistidos por essa espiritualidade amiga tão querida, que tanto bem nos recebe, que tanto nos auxilia, que tanto nos assiste fisicamente, espiritualmente. Que ao sair daqui, Mestre Jesus, em agradecimento, possamos levar essa paz, levar esse carinho a todos os lugares aonde estivermos. Que Jesus, o nosso Mestre amado, abençoe a todos nós, abençoe a todos os que aqui estão, encarnados e desencarnados, e que por nós possamos cada vez nos sentirmos mais gratos, trabalhando e servindo em nome de Jesus.